Bizu feroz número 9. Como calcular a função inversa de uma função do primeiro grau de forma bem simples. Fiquem ligados. Cálculo de uma função inversa do primeiro grau. Tipo 1. A expressão do primeiro grau é na forma ax mais b. Então, quando a função f de x for do tipo ax mais b, para podermos encontrar a inversa dela, primeiro chamaremos o f de x de y. Então ficará que y é igual a ax mais b. Trocando as variáveis, quem for x vira y, quem for y vira x, ficará que x é igual a y mais b. Isolando agora o novo y, passando o b para o outro lado, ficará que x menos b é igual a AY, ou ainda AY é igual a x menos b. Se esse a multiplica, passará dividindo, então y é igual a x menos b sobre a. Portanto, a função f a menos 1 de x, que é a inversa da função f, é igual a x menos b sobre a. Comparando a função inversa com a sua função original, percebemos que o coeficiente do x divide a função inversa e o sinal do meio da expressão ele é trocado. Então, verificando esta condição e aplicando no bizu feroz, teremos na função f de x igual a x mais 4. Perceba que o x tem coeficiente 1. Então, esse 1 vai dividir a função inversa e o sinal do meio troca. Então, teremos que f a menos 1 de x será igual a x menos 4. Outro exemplo, f de x igual a x menos 9. O coeficiente de x é 1, vai dividir a função inversa. E o sinal do meio, que é menos, fica mais. Portanto, teremos que f a menos 1 de x é igual a x mais 9. Outro exemplo, f de x igual a 2x menos 7. Agora, esse coeficiente 2 do x vai dividir a função inversa e o sinal do meio será trocado. Portanto, teremos que f a menos 1 de x será igual a x mais 7 sobre 2. O 2 dividiu a função inversa e o sinal do meio foi trocado. Próximo exemplo, f de x igual a 5x mais 1. O 5 vai dividir a função inversa e o sinal do meio será trocado. Então, teremos que f a menos 1 de x será igual a x menos 1 sobre 5. Perceba ainda, o 5 dividiu a função inversa e o sinal do meio foi trocado. Tipo 2. Quociente entre uma expressão do primeiro grau, na forma ax mais b, e o número c. Então, a função será f de x igual a ax mais b sobre c. Para achar a inversa, primeiro passo, chame o f de x de y. Daí ficará que y é igual a ax mais b sobre c. Agora, troca-se as variáveis. Quem for x vira y, quem for y vira x. Então, teremos que x é igual ao ay mais b sobre c. Agora, multiplicando cruzado, teremos que ay mais b vai ser igual a cx. Esse b vai para lá menos b, então ficará que ay é igual a cx menos b. Se esse a multiplica, passará dividindo, portanto, y é igual a cx menos b sobre a. Dessa forma, a função inversa f a menos 1 de x será igual a cx menos b sobre a. Agora, comparando a função inversa com a sua função original, percebemos que o coeficiente do x ele vai passar a dividir a função inversa. O denominador da função inicial se tornará o coeficiente do x e o sinal do meio será trocado. Então, percebendo isso e aplicando no bizu feroz, teremos como exemplo f de x igual a x mais 3 sobre 4. Perceba, esse 4 vai multiplicar o x. E o coeficiente 1 vai dividir a função inversa. Além disso, o sinal do meio também será trocado. Portanto, o f a menos 1 de x ficará
4x menos 3, porque o 4 multiplicou o x, o 1 passou dividindo, e o sinal do meio, mais ficou menos. Tranquilo? Mais um exemplo. f de x igual a x menos 9 sobre 7. Então, esse 7 vai subir e multiplicar o x, o coeficiente 1 do x desce e vai dividir a função inversa, e o sinal do meio será trocado. Então, ficará f a menos 1 de x igual a 7x mais 9. Mais um exemplo. f de x igual a 2x mais 5 sobre 6. O 6 vai subir e multiplicar o x, o 2 vai descer e vai dividir a função inversa, e o sinal do meio será trocado. Portanto, f a menos 1 de x será igual a 6x menos 5 sobre 2. E ainda, para a função f de x igual a 7x menos 3 sobre 8, esse 8 vai subir e multiplicar o x, o 7 vai descer e dividir a função inversa, e o sinal do meio será trocado. Portanto, f a menos 1 de x ficará igual a 8x mais 3 sobre 7. Tipo 3, quociente entre duas expressões do primeiro grau. Então, nesse caso, a função f de x terá o formato f de x igual a ax mais b sobre cx mais d. Para achar a inversa, passo 1, chame f de x de y. Então, teremos que y é igual a ax mais b sobre cx mais d. Agora, trocando as variáveis, quem for x vira y, quem for y vira x, teremos que x é igual a AY mais B sobre CY mais D. Multiplicando cruzado, ficará assim. X que multiplica CY dá CXY. Mais x que multiplica D, dx é igual a AY mais B. Agora, quem for y, vem para a esquerda. Quem não for, vai para a direita. Lembrem-se que ao mudar de lado, vai inverter a operação. Então, teremos que 6xy menos AY é igual a B menos dx. Do lado esquerdo da igualdade, coloca-se o y em evidência. Então, ficará y que multiplica 6xy por y, cx menos AY por y, A é igual a B menos dx. Ora, se esse cara multiplica de um lado, passará para o outro, dividindo. Portanto, y será igual a menos dx mais b sobre cx menos a. Então, teremos que f a menos 1 de x será igual a menos dx mais b sobre cx menos a. Comparando a função inversa com a função original, podemos ver claramente que tanto o número b quanto o número c ficaram no mesmo local. Mas o coeficiente do x, a, e o d mudaram de posição. Perceba, o a foi para o denominador e o d foi para o numerador, tornando-se o coeficiente do x. Mas, após essa mudança de posição, também os dois mudaram de sinal. Perceba, o d era positivo, ficou negativo. O a era positivo, ficou negativo. Então, dessa forma, usando bisoferóis aqui, vai ficar assim. Exemplo, f de x igual a 7x mais 4 sobre 3x menos 6. Então, usando esta técnica aqui, esse 6 vai subir com o sinal positivo e o 7 vai descer com o sinal negativo. O 3 e o 4 não mudam nada. Portanto, teremos que f a menos 1 de x será igual a 6x mais 4 sobre 3x menos 7. Tranquilo? Outro exemplo. F de x igual a 2x menos 7 sobre x mais 9. Então, mesmo caso, esse 2 vai descer negativo, o 9 vai subir também negativo. Então, ficará que f a menos 1 de x será igual a menos 9x menos 7 sobre x menos 2. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e compartilha com seus amigos.
Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro do que vem por aí de novidades. Se preferir, me siga no Instagram. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser, e Ele adquirir.